Oi, eu sou Regi Brás, sou educadora, sou mãe, sou roteirista de quadrinhos. As minhas histórias, elas são escritas a partir das minhas vivências e a minha intenção é provocar uma reflexão, uma tomada de consciência para que a gente possa contribuir de alguma forma, né, para mudar e modificar a nossa realidade para melhor. Regi, você já tem alguns quadrinhos produzidos e a minha pergunta é: como você escolhe a temática do próximo quadrinho? É baseado na sua vivência, acontecimentos? Tem algo que te motiva? Geralmente é pela necessidade realmente de um problema que eu vejo ali que ainda não está resolvido, né? Eu sigo sempre essa questão da mutante racista e eu procuro escrever sobre isso baseado nas minhas vivências relacionadas ao tema, né? Como em Te Me Vejo, eu falei sobre a questão da importância dos cabelos, né? Na formação da identidade e autoestima de pessoas negras. Quando nasce autoestima, eu falei sobre o projeto político do embranquecimento no Brasil. E o meu próximo projeto eu falei para você em segredo. E sobre Quando Nasce Autoestima, você disse que o pessoal já te premiou várias vezes falando desse quadrinho, do quanto gostou, o quanto inspirou. Então, para você, qual que é seu sentimento? Desde que o quadrinho saiu até agora, indicado ao HQ Mix aí, como você se sente com o calor do público e com o seu trabalho em si? É um misto de emoções, né? No primeiro momento, desde a produção, eu sempre tive muito medo de publicar, de me expor demais, de repente, as pessoas que estão retratadas lá, ainda que eu tenha tomado uma liberdade artística, de mudar, né, os personagens, mudar a formação da minha família, não é exatamente como ela é. Eu tinha medo que as pessoas se vissem expostas e se sentissem de alguma forma agredidas, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de medo que as pessoas não olhassem esse quadrinho como um trabalho de peso, por ser muito escrito a partir das minhas vivências, das minhas memórias. Bem biográfico, né? Sim, mas eu tenho refletido sobre isso, sabe? O que eu penso é que, assim, eu não estou escrevendo sobre a minha história. Eu estou escrevendo sobre a história do Brasil, uma parte da nossa história, e que impactou a minha vida diretamente, assim como impactou a vida de muitas outras pessoas. E nos meus quadrinhos eu trago as referências dos estudos que eu fiz. Quanto a essa premiação, para mim é um sentimento muito grande de acolhimento, que era o que me faltava, né? Tanto nas revelações que eu fiz, esse sentimento de pertencimento. Então, ter sido premiada no HQ Mix como roteirista revelação foi um grande abraço para mim, sabe? Foi, olha, venha, você tá com a gente, sabe? Foi muito, muito importante. E o retorno das pessoas me dando prêmios, né? Falando, não, na minha opinião, já é vencedor, me traz uma grande satisfação no sentido de que eu estou alcançando o meu objetivo, sabe? De que é alcançar mais pessoas, que as pessoas consigam entender esse quadrinho para além de uma vivência íntima, né? Mas de um desabafo também, de denúncias e de uma iniciativa para que a gente possa ter uma tomada de consciência. E agora você falou sobre essa parte de entender que você não estava contando só a sua história, mas também a história de outras pessoas, que as outras pessoas se identificam. Que sentimento que isso te causou, né? Acho que tem um pouco da frustração, né? Pô, que horrível que outras pessoas passaram por algumas situações ruins também, mas ao mesmo tempo essa abertura de impacto te dá uma oportunidade de falar com essas pessoas e dar um abraço, por assim dizer. É verdade, é bem isso, né? É você formar um quilombo literário, que através da leitura a gente vai encontrando outros pares que se identificam, que passam pelas mesmas situações, que talvez se eu não tivesse publicado eu nunca conheceria. Então ele traz realmente essa formação de quilombo, sabe? De agrupamento, de acolhimento, de pertencimento. E pra gente fechar, o HQ Mix vem aí, Quando Nasce Autoestima, indicadaço, assim, é a minha torcida, já falei pra você. Mas e você, como que tá a sua expectativa pra esse prêmio? É difícil de medir, de se segurar? Eu tô tentando me anestesiar um pouquinho, porque eu sofro de ansiedade, né? Tem muitas questões, então a gente, para não lidar com expectativas, né? E frustrações, então eu tento me anestesiar um pouco, me acalmar, esperar sair os resultados. Mas eu tô muito feliz que muitas pessoas têm chegado em mim e falado, ó, meu voto é seu, por mim ele merece, né? Você merece pelo trabalho, que é importante. Então isso já traz um conforto muito grande. No fim das contas, o carinho do público é o combustível, né?
É o primordial, né? Porque se o público não aceitar a leitura, que vale, né? O nosso projeto, o nosso trabalho. Ser roteirista, ser quadrinista no geral é um trabalho solitário. É uma coisa que já falei com vários quadrinistas diferentes, Bill Zevely, a própria Jefferson Costa, e a galera sempre fala que é um pouco difícil esse processo de produzir até chegar na mão do público e você realmente ter um feedback. Como você se sente nisso? Você, quando está escrevendo um roteiro, você compartilha com alguém? Você tem alguém que vai lendo e vai te dando a medição ali? Como que é o seu processo fazendo os seus roteiros das suas histórias? Eu tenho o Jefferson como meu companheiro de vida, né? Nós nos conhecemos, a gente tinha 18 anos de idade. Então, a gente tinha interesses em comum, né? Mas eu não me via como profissional da arte. E ele já tinha essa vontade, né? De seguir no quadrinhos. Então, como ele começou antes, então ele tem sido, assim, o meu editor particular. Eu tenho esse privilégio de ter esse meu editor em casa. Então, eu sempre troco com ele, só que eu sou aquariana. Então, tem algumas coisas que eu não aceito muita opinião dele. Tem que ser do meu jeito. Mas, no geral, eu sempre compartilho das minhas leituras, das minhas ideias. Falo, eu quero escrever sobre isso, quero seguir esse caminho, sabe? Então, nesse sentido, eu não estive só. Né? Tanto que ele estava ali, né, me incentivando a voltar a escrever. Ficou muito no meu pé. Inclusive, tem um babado aí nessa história que, como eu estava começando, ele falou, olha, você precisa escrever coisas diferentes. Você não pode escrever só que você está começando e tal. As pessoas têm que conhecer seu trabalho. Aí veio um convite de um roteiro para maiores de 18. E eu falei, não. Eu falei, não consigo, não quero, tenho vergonha. E como que eu sou professor de educação infantil, como é que eu vou fazer isso? Aí ele, não, vamos. Eu falei, tá bom. Então eu vou colocar um pseudônimo. Vou inventar um nome. Tá. Escrevi o roteiro. Quando ele desenhou, aí eu falei, mas não foi com todos esses detalhes. Mas e agora? Eu fiquei com vergonha só de ver assim. Eu falei, não, mas não era tanto detalhe assim. E desesperada, ainda bem que eu tô com pseudônimo. Ainda bem que eu tô com pseudônimo, tá bom. Passou os dias, chega o livro, mudaram o nome do livro. O livro tinha um título sutil. Aí quando publicou, quando foi a versão final, colocou o gostoso, o úmido. Gente, eu falei, não. Eu tenho um filho em casa. Então, já começou. Aí eu falei, tá bom. Ninguém vai saber que sou eu. Um belo dia, chega na CCXP, eu nem tinha lançado outros livros ainda. Uma moça veio com um livro assim na minha... Falou, você pode autografar? Eu falei, que livro é esse? Aí, ela me mostra umas fotos desenhadas. Ela, não é você aqui? A criatura me desenhou. De que adiantou eu colocar um nome falso? Assim, quase ninguém conhece esse livro aí, da antologia, né, da Quanta. Mas, gente, foi um babado.